Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que se abre. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre tudo o que fizermos esse dia. De maneira especial, ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Dá-nos entendimento, aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, várias vezes nós ficamos decepcionados ou desiludidos na vida por causa do grau de comparação, ou com o que ou com quem nos comparamos. Por exemplo, eu posso ficar triste porque o outro tem mais dinheiro do que eu, mas esqueço que também tem outros que têm menos dinheiro do que eu. Muitos pais costumam comparar seus filhos com os filhos dos outros, e isso gera revolta nos filhos, pois o filho do outro pode ser ótimo em matemática, mas o nosso filho pode ser bom em português. Espiritualmente também acontece desânimo e desilusão por causa do grau de comparação. Aquele que não tem fé parece que é mais feliz do que o que tem fé. Ou aquele que faz tudo errado tem mais facilidades materiais do que nós que fazemos tudo certo. O problema de muitos cristãos, portanto, é o grau de comparação, ou melhor, com quem ele se compara a sua vida de fé em Jesus. O segredo para não desanimarmos na fé e ficarmos tristes, desiludidos, desanimados, é compararmos a nossa vida espiritual e tudo que nós somos com tudo que Jesus fez por nós na cruz. O autor de Hebreus, depois de descrever tudo que vários homens e mulheres que creram em Deus no Antigo Testamento passaram por causa da fé e permaneceram firmes, sendo exemplos de fidelidade a Deus para os primeiros cristãos e para nós, agora diz para olharmos única e exclusivamente para tudo que Jesus fez por nós na cruz. Ele diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Comparar tudo o que passamos como cristãos neste mundo com tudo o que Jesus passou por nós lá na cruz significa vermos como as nossas lutas são pequenas lascas de madeira comparadas à pesada cruz que Cristo carregou e foi pregado. A mente do cristão deve estar fixada na pessoa e na obra de Cristo como espelho onde enxergamos a vontade de Deus. Lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo em sua luta e sofrimentos quando testemunhava sua fé. Várias vezes ele foi espancado, preso, humilhado, sem justificativa. Mas ele tinha isso de olhar para tudo que Jesus fez por ele na cruz, e por causa disso, em vez de desistir, a primeira coisa que ele fazia depois de sair da prisão era ir e continuar testemunhando a sua fé para as pessoas. Lembro de todos os cristãos que já passaram por este mundo e de todos os cristãos que ainda hoje estão sofrendo e sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles não desistem, mesmo sendo perseguidos e sofrendo, porque mantêm os olhos fixos na cruz de Cristo.
e pensam que os sofrimentos deles não chegam nem perto de tudo que Jesus passou na cruz, carregando sobre si mesmo o nosso pecado, a nossa culpa e o nosso castigo eterno no inferno. Por outro lado, ficamos perplexos ao vermos quanto Jesus nos amou e nos ama. Desde que ele deixou o céu e se fez criatura, ele foi perseguido. Logo depois de nascer, Maria e José tiveram de fugir para o Egito porque o rei Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo só porque queria matar Jesus. Quando Jesus começou a falar e se mostrar como o Salvador prometido, ele foi rejeitado, desprezado, perseguido, até culminar a sua vida na morte da cruz. E mesmo o ser humano fazendo tanto mal para Jesus, ele não desistiu de salvar a humanidade toda dos seus pecados e do inferno. Tudo isso Jesus Cristo fez por você e por mim. Neste grau de comparação entre nós e Jesus, vemos que nós não podemos desistir de buscar a Cristo na meditação da sua palavra, na oração, na igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, porque o mundo não faz isso, porque o mundo ensina e vive de outras coisas que são pecados. Mas nós permanecemos firmes em nosso propósito, movido pela fé, de sermos fiéis a Cristo, porque Cristo foi fiel a nós e se sacrificou na cruz para nos salvar. Se Jesus nos amou tanto ao ponto de sofrer e morrer na cruz para nos salvar, é justo e certo que nós também vivamos uma vida para honrar e glorificar a Ele, não é? Estimado irmão e irmã, neste grau de comparação entre o que nós vivemos e tudo o que Cristo passou para nos salvar, nós cristãos chegamos à conclusão do autor de Hebreus: não vamos nos cansar e nem desanimar na fé, da esperança, do amor e do adorar e servir a Cristo, mesmo que precisemos sofrer e até morrer por causa de Cristo. Lembrando que a morte não é o final desta vida, mas apenas o início da vida eterna nos céus. Portanto, não olhemos, não tenhamos um grau de comparação com as pessoas ou com alguma coisa deste mundo. Não comparemos as nossas vidas e o nosso sucesso ou não sucesso com os outros. Olhemos única e exclusivamente para Cristo. E além de vermos em Cristo o amor perdoador de Deus, fiquemos animados, porque nós já temos a salvação eterna. Nós temos um Senhor e Salvador que nos ama, que sofreu pelos nossos pecados, que morreu, que ressuscitou e que também está conosco em nossas lutas diárias. Ele está cuidando de nós, nos conduzindo por este mundo, porque Ele quer nos levar ao alvo, a vida eterna nos céus. Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa da vida eterna no céu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Cristo se dispôs a sofrer tanto para nos salvar. Que nós também possamos enfrentar tudo nesta vida, quer sejam alegrias, quer sejam problemas e aflições, na fé. Que nunca desanimemos e nem desistamos de seguir a Ti, de servir a Ti junto da igreja, de proclamar a Tua palavra para todas as pessoas e de viver como cristãos neste mundo, porque nós sabemos que Cristo está conosco e um dia nós estaremos com Cristo nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.